RC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e, como todos os dias, estamos ao vivo a partir das 4 horas da tarde para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. As principais notícias que mexem o mercado no Brasil e no mundo. E, como todos os dias, vamos iniciando esta terça-feira, dia 25 de julho, com o nosso giro do mercado, com o Ibovespa, que está em território positivo nas 4h02 da tarde, 0,79% de alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, 122.294 pontos, com a Exetec que desponta como a maior alta do dia. A Exetec que dispara, com a maior alta do dia nesta terça-feira, seguida por ações da Companhia Siderúrgica Nacional e Gerdau, mas também a Gerdau Mineração, a Gerdau Metalúrgica está em forte alta, a Cyrela também nesse momento ganha 3,89%, os Minas, ou seja, temos o setor de construção civil e de mineração, além da metalurgia, em fortíssima alta nesta terça-feira. Então, Exetec que sobe 6,86%, Companhia Siderúrgica Nacional 5,29% e Alpargatas 4,32%. A pior do dia, por outro lado, como vocês podem ver aqui atrás de mim, no Profit da Nelogica, hoje temos pouco menos da metade das ações que estão em território negativo, mas ainda o dia é um dia de alta na Bolsa. A pior do dia é a Gol, que perde 3,35%, a Minerva, segundo dia de queda consecutivo, 3,13%, e a Cogna, 2,56%. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar também. O dólar nesta terça-feira volta a subir 0,38%, R$ 4,75 para a moeda americana. Petrobras sobe 1,88%, R$ 30,87, e a Vale ganha 3,79%, R$ 72,50. E para dar uma olhada como estão os mercados lá fora e também as cotações do minério de ferro e do petróleo, chamo minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito boa tarde, Isa. Como estão os mercados lá nos Estados Unidos, na Europa e minério e petróleo? Olá, muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Começando então com as bolsas na Europa, fechamento por lá. As principais bolsas europeias, elas tiveram um fechamento misto, né? Fecharam mistas ali. Madrid novamente terminou o dia no vermelho ali, com foco nas eleições. Temos FTSE no Reino Unido com alta de 0,16%, DAX na Alemanha 0,15%, CAC na França queda de 0,16% e BEX 35 com queda de 0,24%. Já temos fechamento do petróleo, fechou em alta então com a melhora na perspectiva da demanda. As cotações do petróleo fecharam em alta pela quarta sessão consecutiva. Nessa terça-feira o mercado foi beneficiado pela melhora da perspectiva da demanda, traduzida ali na revisão para cima do PIB global. O FMI então agora estima ali um crescimento de 3% neste ano, ante ali o 2,8% previsto em abril. Isso meio uma oferta ali apertada de óleo bruto, já que o OPEP+ mantém os cortes de produção e acaba sinalizando a prontidão para tomar medidas adicionais. Então, no fechamento do contrato Brent, subiu com 1,09% aos $83,64 o barril. Já o WTI teve o mesmo vencimento ali para setembro, com alta de 1,13%, valendo $79,63. Temos também o fechamento do minério de ferro, que fechou esta terça-feira com alta de 0,13% aos 845 ienes. Pois é, e vamos então iniciando o nosso noticiário. Obrigado, Isa. Vamos iniciando o nosso noticiário falando de empresas brasileiras do setor elétrico. Vamos falar da Copel, Companhia Paranaense de Energia, que deve lançar entre hoje e amanhã
a sua oferta subsequente de ações, o seu follow-on, que tem como objetivo privatizar a companhia. A operação é coberta, ou seja, com demanda de investidores âncoras, inclusive estrangeiros, e a precificação da oferta ainda, segundo fontes, deverá ocorrer no dia 8 de agosto. O aval do Tribunal de Contas da União é esperado para o dia 2, que é quando termina o prazo regimental para o órgão dar a sua opinião sobre o valor de 3,71 bilhões de reais definido pelo Ministério de Minas e Energia e da Fazenda pela outorga das usinas Salto Caxias, Segredo e Foz do Areia. Esses ativos somam 4.176 megawatts de capacidade instalada e essa oferta secundária, ou seja, com o Estado do Paraná vendendo parte de sua participação acionária, saindo dessa forma do controle da Copel, está prevista também com uma tranche primária que resultará na injeção de capital no caixa da empresa e servirá para pagar para a União o bônus de outorga para a renovação das concessões. O total da oferta, então, deverá girar em torno de 5 bilhões de reais e o humor do mercado está mudando com a expectativa de corte de juros, o que ajuda no acesso aos recursos da Copel, né? Então, vamos dar uma olhada como está a ação da Copel nesta terça-feira. Na bolsa está subindo 2,46% a ação da Companhia Paranaense de Energia. Quem comprou Copel no começo do ano já ganhou 9,16%, forte alta após abril, quando foi confirmado pelo Estado do Paraná a privatização. E quem comprou Copel um ano atrás, ou seja, em julho de 2022, já ganhou quase 20%, 18,97% de valorização. E vamos continuando o nosso noticiário com outra estatal brasileira, né, Isa? Exatamente, a Petrobras, que tem um grande peso no índice, hoje inclusive está subindo, alcançou no mês de junho o melhor resultado histórico mensal de intensidade de emissões de gases de efeito estufa no refino, no valor de 36,7 quilos de CO2 equivalente. No mês de junho, a empresa também registrou o melhor patamar histórico mensal e acumulado de intensidade energética no refino, que mede ali a quantidade de energia necessária para a operação. Em 2021, a intensidade energética nas refinarias era de 113,1 pontos. A medida ali de CWT, que é o complexo de peso por tonelada ali de uma refinaria, considera o potencial de emissão de CO2 em equivalência à destilação para cada unidade de processo. A empresa lançou em 2021 o programa de refino de classe mundial, o REPTOP, que além de descarbonização, visa aumentar a disponibilidade operacional das refinarias ao patamar de 97% e alcançar a capacidade de processamento de 100% do óleo do pré-sal nas refinarias. E ainda falando sobre, está descartando análise, né, que seja analisando uma eventual compra da Vibra Energia nesse momento. Lembrando que a Vibra Energia é a antiga BR Distribuidora, que era parte da Petrobras e foi privatizada em 2019, mudando de nome para Vibra Energia. A estatal, né, a Petrobras, não vai desistir de voltar ao mercado de distribuição de combustíveis, isso segundo quanto reportado nesta terça-feira pelo jornal O Estado de São Paulo, mas a companhia quer ao menos a marca BR Distribuidora de volta. Ela foi arrendada por 10 anos para a Vibra na época da privatização. Agora, uma fonte informou que a ideia de recomprar ou renegociar pelo menos a marca da BR Distribuidora seria uma intenção da Petrobras, uma vez que a Vibra, por ser uma corporation, né, uma corporação, chamadas empresas sem dono, ou seja, de acionariado difuso, seria uma aquisição cara para a Petrobras, porque deveria comprar ação por ação e seria algo bastante complexo, tornando então a operação mais difícil de conclusão. Para voltar ao setor de distribuição, a Petrobras estaria sondando alguns nomes, entre eles a Alesat, quarta maior distribuidora do país, que há 25 anos opera no mercado da distribuição de combustíveis.
Bom, só para a gente dar uma olhadinha, a Petrobras, eu falei que estava em alta, mas está com alta de 1,88% no patamar de R$ 30,87. Agora, outra empresa, né, que tem grande peso no índice é a Vale, né? Ela está perto ali de um acordo para a venda de participação de 10% da unidade de metais básicos para um consórcio formado pelo Fundo Soberano Arábia Saudita e uma mineradora também saudita. A informação foi passada para o Wall Street Journal e, segundo a publicação, a mineradora e também outra empresa. Eu acho que perdemos a Isa. Não, a Isa está de volta. A Isa, retomando então, pode retomar o seu raciocínio. Só falando da Vale, né, que tem um grande peso no índice, a gente tem uma notícia hoje que a Vale está perto ali de um acordo para a venda da participação de 10% de sua unidade de metais básicos para um consórcio formado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita e também uma mineradora saudita. Então, tanto esse Public Investment Fund e a mineradora devem pagar ali 2,5 bilhões de dólares por essa participação. A Vale, vamos dar uma olhadinha a cotação da Vale neste momento, subindo quase 4%, 3,80% aos R$ 72,50. Perfeito. E agora vamos falar da Redditor, porque a Redditor confirmou que está avaliando oportunidades do mercado e analisando a possibilidade de desinvestimento na subsidiária DOR Consultoria. O comunicado vem em resposta à matéria publicada no jornal Valor Econômico, que destacou que a companhia está em negociações avançadas para a venda da sua controlada. A transição estaria avaliada em R$ 1 bilhão. Agora, segundo o comunicado divulgado pela Redditor, abre aspas, nesse momento não há qualquer compromisso ou documento vinculante ou ainda decisão final acerca de qualquer transação neste sentido, fecha aspas. Então, Redditor, que se disse aberta, confirmou que está avaliando oportunidades, mas não confirmou esse específico desinvestimento da subsidiária DOR Consultoria. Está tudo em análise. Então, após essa notícia, a Redditor sobe 1%, valendo R$ 36,27. Agora a gente fala da empresa Azevedo Travassos, que comunicou ao mercado que o Conselho de Administração homologou o aumento de capital social da companhia dentro do limite do capital autorizado, no valor de aproximadamente R$ 55 milhões. E o aumento ocorreu mediante a emissão de cerca de 15 milhões de ações, com 5,3 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 4,21 o papel, e R$10,6 milhões de ações preferenciais ao preço de R$ 3,15 por ativo. Cotação, então, de Azevedo Travassos subindo 2,81% a R$ 1,83. E vamos falar do Banco Santander, que informou ao mercado a celebração, a assinatura de um acordo com a Sodexo Pass International e o Sodexo Pass do Brasil, serviços de inovação. Esse documento serve para a criação de uma joint venture que, segundo o comunicado, visa a exploração do negócio de marketing e venda de produtos de pagamento de incentivos e benefícios exclusivamente do grupo Sodexo no Brasil. Isso através do canal de distribuição do Santander, e essa joint venture será efetivada por meio da contribuição da BEN, a companhia controlada pelo Santander, que atua no segmento de benefícios e terá uma exclusividade por 25 anos e direitos de uso do canal de distribuição do Santander pela Sodexo Brasil. Com isso, o Santander e o grupo Sodexo deterão inicialmente participações de 20% e 80%. E, Isa, como é que está a cotação do Santander nesse momento? Bom, a cotação de Santander, neste momento, no índice, sobe após essa notícia, com 0,88% de alta aos R$ 18,32. E agora a gente vai para o setor aéreo, né? Vamos falar de Embraer, porque ela anunciou hoje a realização de oferta para aquisição à vista de notas em circulação sem garantia real, e na lista estão
notas com remuneração de 6,9% com vencimento em 2028 e com remuneração de 5% com vencimento de 2025 e também com remuneração de 5,4% com vencimento em 2027. Segundo a Embraer, a oferta tem validade até às 5 horas da tarde do dia 22 de agosto, exceto se prorrogada ou antecipadamente cancelada. Vamos ver, a Embraer cai hoje 0,92%, não só a Embraer, mas outras do setor aéreo também, depois a gente vai dar uma olhada. Gol também está entre as principais quedas, como o Carlos trouxe. Então, a Embraer caindo 0,92% aos R$ 18,21. Perfeito. E agora vamos falar de Sabesp, porque a Sabesp obteve um novo financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, por valor de 470 milhões de reais. Esse valor será direcionado para a expansão dos serviços de saneamento na região metropolitana de São Paulo, e o contrato se soma a um documento já assinado pelo mesmo valor, né, em junho de 2022, totalizando então 940 milhões de reais. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, através da BID Invest, financia empresas e projetos sustentáveis para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental. E se a gente for dar uma olhada como está aqui a cotação da Sabesp nesse momento, hoje a Sabesp está subindo 0,81%, R$ 55,96. Quem comprou Sabesp desde o começo do ano está valorizando, está ganhando 27,84. Aliás, quem comprou um ano atrás está ganhando 27,84 reais. Quem comprou no 1º de janeiro ganha 4,71%, mas quem comprou em 2018 hoje está com uma valorização de 119,32%. Então, Sabesp em alta após esta notícia. Bom, agora a gente fala sobre BTG Pactual ali, o Banco Central divulgou hoje a lista com um ranking de reclamações direcionadas a instituições financeiras no segundo trimestre deste ano. O conglomerado ali, que é o BTG Pactual, e o Banco Pan lideram o ranking na principal categoria, que engloba os 15 maiores bancos, financeiras e instituições de pagamento, com índice de 43,58. A lista é construída com base ali um indicador que leva em conta o número de queixas recebidas, aquelas consideradas procedentes e o número de clientes de cada banco, e na sequência, então, depois vem Bradesco e Banco Inter. E agora vamos falar do Fundo Monetário Internacional, que divulgou nesta terça novas projeções trimestrais sobre os PIB, PIB, dados macroeconômicos de vários países, e dessa vez fez um forte aumento nas estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil para 2023. Agora o FMI espera uma alta de 2,1% para o PIB brasileiro até o final deste ano. A projeção anterior era de 0,9%, ela tinha sido feita em abril deste ano. Para 2024, o FMI cortou a previsão de expansão da atividade econômica brasileira de 1,5% para 1,2%. E, de acordo com o relatório de perspectiva econômica global, a forte alta do PIB se deve à produção na agricultura no primeiro trimestre desse ano, com repercussões positivas na atividade de serviços. E falando de dados macroeconômicos, temos dados sobre a arrecadação da Receita Federal, né, Isa? Porque a Receita anunciou hoje, então, que a arrecadação do governo federal teve um crescimento real do IPCA, né? A gente falou mais cedo sobre o resultado, de 3,37% no mês de junho em relação ao mesmo mês do ano passado, para 180,475 bilhões de reais. E com isso, então, no acumulado de 2023, a arrecadação chega a 1,142 trilhão de reais, representando um acréscimo, então, pelo IPCA de 0,31%. Segundo o comunicado da própria Receita Federal, ela disse que é importante observar que se trata do melhor desempenho arrecadatório para o primeiro semestre desde o ano 2000. E agora vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Nicolas Merola, que é analista das Copus Investimentos. Nicolas, muito boa tarde e bem-vindo ao Closing da BMC. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Nicolas, vamos falar então sobre as ações que estão tendo um bom desempenho nesta terça-feira. Hoje temos setor de construção civil com a Zetec que está liderando, né, as maiores altas, mas também temos todas as mineradoras e também as siderúrgicas que estão registrando resultados positivos. O que está acontecendo nessa terça-feira que está impulsionando a cotação dessas empresas? Tá. Não é só um movimento que veio dessa terça-feira especificamente, mas é um movimento que já veio, inclusive, de ontem, um movimento um pouco mais antigo. Isso surgiu a partir de um movimento que já estava descreditado pelo mercado de uma forma geral, na nossa opinião, que era um movimento de dificuldade de crescimento chinês, né? Esse crescimento chinês, que agora se tornou mais vocal a partir do momento em que o próprio partido chinês começou a divulgar nos seus meios de comunicação oficial que tem essa intenção de estimular e etc. Aparentemente, né, o mercado comprou agora essa temática, resolveu virar a mão, né, e não só o mercado local já começou a reagir, no caso a China, né, os índices ontem e hoje de manhã acordaram muito positivos lá na Ásia, de uma forma geral, Hong Kong subindo 4%, por um exemplo disso, como também as commodities, que são um dos veículos, né, do mundo, né, conseguir surfar essa onda asiática, já que lá atrás a própria Ásia, a própria China afastou os investidores do seu país, né, através das suas medidas, um pouco de afastamento, né, essa questão de default de algumas dívidas e assim por diante. Isso afastou o investimento direto. Então, as formas de se investir diretamente acabou sendo pelo mundo, acabou sendo através principalmente de mineradoras, então seja na Austrália ou aqui no Brasil mesmo. Então, esse movimento do minério de ferro ajudou, acho que, a seguir e trazer todos esses setores em conjunto, tá? Esse é um pouco do contexto que a gente está vendo para esse setor especificamente. Quando você fala aí de construção civil especificamente, aí eu acho que é uma coisa muito mais micro, né? No caso da Zetec especificamente, a gente teve aí uma recomendação, né, de uma grande instituição financeira ao longo do dia de hoje, que influencia com certeza, mas é um setor que já vi com uma perspectiva boa aqui internamente, pelo menos de recuperação. São empresas que passaram por um período de medo no último período recessivo, que foi lá em 2014, 2016, em que eles estavam frágeis em termos de balanço, etc. E agora, ao longo de 2020, 2021, 2022, que foi um outro período de dificuldade para a indústria de uma forma geral, eles já estavam muito mais saudáveis, né? Então eles conseguiram se recuperar de uma forma geral, e a Zetec é uma das que estavam já na nossa avaliação muito bem posicionadas para essa recuperação. Eu acho que vem mais com essa questão do otimismo, com o cenário interno, com a queda de juros. A gente sabe que tematicamente tem esse paralelo, né, de queda de juros com melhoria do mercado de construção civil. Então, eu acho que o dia de hoje está muito pautado, né, em cima dessas duas pautas, assim, né? A queda de juros, que já está mais ou menos precificada, né? A gente já está com a expectativa aí de conseguir enxergar isso nas próximas reuniões, e em conjunto com o cenário chinês, né? Junta uma coisa com a outra, eu acho que gera esse ambiente para que a Bolsa desempenhasse dessa forma. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Se esses dados da inflação IPCA hoje já podem sinalizar um corte na Selic, então já está precificando, vocês estão enxergando como um corte aí na próxima reunião? Sim, bom, eu acho que vamos dar um pouquinho de contexto, né? A gente, apesar de estar muito claro, já na nossa opinião e na opinião do mercado, que a gente vai ter sim um corte na taxa básica de juros, a gente internamente, pelo menos, o mercado menos, tá? O mercado também tem dúvidas, mas eu acho que menos em relação a qual é o tamanho desse corte, né? Muita gente já está sendo vocal, né? Instituições financeiras, grandes investidores, muito vocal na questão dos 50 basis points logo de início, né? A gente está sendo um pouco mais conservador, a gente está pensando mais no 0,25, a gente acha que seria a forma mais coerente, dada todo o discurso que foi feito ao longo dos últimos meses, inclusive, né, todas as outras últimas reuniões, onde se reforçou a questão da parcimônia, né, como um todo. Então a gente achava que seria muito mais saudável o 0,25, mas a gente entende se vier os meio ponto percentual, inclusive essa daí é uma grande dúvida. Talvez, uma coisa que a gente estava levantando aqui, talvez essa seja a primeira reunião
e aí é uma possibilidade, né, mas uma primeira reunião até onde a gente conseguiu analisar no passado, em que dentro do próprio Copom, os membros votem para 3 alternativas diferentes, porque agora a gente está vendo uma discrepância de opiniões, uma diferenciação de opiniões lá dentro um pouco maior. Então pode ser a primeira vez que a gente vai conseguir observar isso. Talvez um grupo votando para 0,25, outro grupo votando para meio e um terceiro grupo votando para mais do que isso. São os 3 ambientes que a gente consegue enxergar nesse momento. Então, talvez seja até um Copom histórico, mas nada, o corte já é consenso de mercado. Agora, a grande indefinição é se será 25 ou 50 basis points. Tá? A gente está mais para o time de 25, mas a gente entende se vier 50. Perfeito. Agora, quanto que esse possível corte está afetando ações, por exemplo, de varejistas ou ações de outras empresas, como de largo consumo, por exemplo? Hoje temos forte queda na Cogna, que deveria se valorizar, ou também na própria Gol. Temos ou a própria Azul também. Por que você acha que essas ações não estão respondendo como deveriam a esta previsão de corte? Há outras razões? O que está acontecendo com ações de varejo, de grande consumo ou companhias aéreas, na opinião de vocês? Tá. No caso das aéreas especificamente, tá, eu acho que eu tenho uma justificativa até plausível. Não muitas das vezes essas retóricas, essas justificativas são efetivamente o motivo pelo qual elas se movimentam. Às vezes um grande player que estava posicionado naquele papel decidiu simplesmente vender, né? Acontece, mas assim, eu acho que no caso das aéreas principalmente, tem uma grande correlação com esse movimento que a gente está vendo no mercado de commodities. Da mesma forma que influenciou positivamente ali minério e algumas outras, a gente está vendo também commodities energéticas, no caso do petróleo, reagindo muito forte recentemente, partindo por uma possível tendência de alta novamente, dado esses impulsos na economia chinesa. E isso a gente sabe tem uma influência muito importante no setor especificamente de aviação. Já as educacionais, aí essas sim fariam mais sentido, né? Esse racional da queda de juros, etc. Mas devemos lembrar que grande parte dessa temática já estava precificada, né? Eu acho que a queda dos juros especificamente ele não é uma justificativa para alta nem para queda a partir desse momento, ou melhor, no pregão de hoje especificamente, porque tudo isso já é consenso, e isso, na verdade, já está sendo precificado há bastante tempo. Já tem 1 ou 2 reuniões que o mercado já estava conseguindo enxergar muito bem que esse seria o Copom da queda, ou do corte. Tá? Então, acho que não tem muito um fator de concreto ou que justificasse que agora, efetivamente, essas empresas teriam que performar, dado que é um fato sabido, né? Talvez depois do fato, né? Depois da queda, depois do corte, talvez elas já ajam um pouco mais animadas, não sei, mas acho que não deveria, né? Esse racional elas deveriam estar performando, eu acho que não tem essa razão, essa causalidade da forma que as pessoas pensam. Acho que observar, acompanhar a curva de juros, a evolução das opiniões ao longo do tempo, você acaba adiantando muito desse racional, e o mercado já tinha adiantado muito desse racional lá atrás, tá bom? Perfeito. Isa, sua pergunta, temos 1 minutinho e meio. Eu queria saber, né, a gente está vendo aí o Ibovespa tentando sustentar os 121 mil pontos, apesar, né, de perder o fôlego, está ali sustentando. Qual que é a margem que você enxerga ali, até onde dá para ir ainda, tem um fôlego o índice? Olha, a gente tem sim eu tenho especificamente um viés otimista com o Ibovespa nesse momento, com a Bolsa nesse momento, mas eu entendo que existe cada vez mais uma dependência desse rally de commodities que acabou se armando nesses últimos dias. Vocês conseguem perceber muito bem isso nos últimos 2 pregões, que foram os pregões que conseguiram carregar o Ibovespa. Os últimos 2 não, perdão, dos últimos 3, que sexta-feira também foi um dia muito positivo. Mas que foram pregões importantes para carregar a gente de volta dentro dessa banda, né, que a gente está variando ali, entre 118 e 121, para essa parte superior, né? O que foi importante para que isso acontecesse foram as grandes empresas de commodities, foram esses estímulos, esse setor externo, esse mercado externo afetando diretamente na Bolsa Brasileira.
a gente já via isso como um fator dependente para que a gente conseguisse surfar uma nova alta no Ibovespa. Isso aparentemente efetivamente o que está acontecendo. E é o que faria de forma mais fácil, na nossa opinião, que isso acontecesse. Hoje a gente consegue enxergar, por exemplo, Vale, essas grandes empresas a patamares muito maiores, ou até a própria Petrobras, apesar de não ser um case que a gente goste muito, né, por conta da microeconomia, né, no fato desse momento especificamente da companhia, mas é uma outra companhia que, poxa, teria espaço para andar se as coisas fossem muito na sua direção, se esse grande boom ou um grande rally de commodities acontecesse. Então, acho que é meio que causal, tem espaço sim, mas é menos do que estava lá atrás, justamente porque todas as outras coisas que puxaram o Ibovespa para esse patamar já andaram, e a gente precisaria agora que essas outras coisas ficaram um pouco para trás, como o caso de, como falei várias vezes, Vale e algumas outras companhias começassem a andar agora. Então, o fôlego existe. Eu acho que olhar agora para o cenário externo, que é uma coisa que a gente meio que parou de fazer durante um período, vai ser importante. Tá? Perfeito. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos a falar sobre o andamento das ações nesta terça-feira, então não saia daí, 2 minutinhos, voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing aqui na BBC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 4 horas e 35 minutos. Nesta terça-feira, dia 25 de julho de 2023, com o Ibovespa que está terminando o seu segundo dia consecutivo nessa semana de alta, 0,64%, supera os 122.119 pontos. Zetec se confirma a maior alta do dia, 6,95%. Gol é a pior do dia, menos 3,16%. A gente estava comentando aqui com o Nicolas Merola, que é analista da Scopus Investimentos, o andamento das ações que estão mais subindo e mais caindo nesta terça-feira. Nicolas, outro ponto que eu queria te perguntar, temos também bastante empresa do setor de energia, Copel, Cosan, Petrobras, que estão subindo forte nessa terça-feira. O que vocês estão vendo aí nas Scopus para o setor de energia? E você acha que essa alta vai continuar nas próximas semanas? Olha, eu sou construtivo, bastante construtivo. Esse é um setor que, em termos de posicionamento, ele já se encontra muito bem há bastante tempo. Ele vinha carregando prêmios muito bons. Eu acho que grande parte do desempenho recente do setor, de uma forma geral, é por conta desses prêmios que ele vinha carregando, né? Ele estava com um desconto implícito muito positivo de ser carregado, e eu acho que agora o mercado está conseguindo ter um pouco mais. Por quê? Por que ele estava com esse desconto? Só para deixar bem claro que a gente vai passar por um momento, né? E a gente ainda não concluiu esse processo, então a gente ainda vai ter coisa para frente, mas um momento muito importante para o setor, principalmente quando a gente fala do setor de energia elétrica, né, distribuição, etc, transmissão também. A gente vai passar por um momento de renovações de concessões, de leilões de concessões muito grande, tá? 23 e 24 vão ser anos muito importantes para esse setor, o que está acontecendo é que a gente já teve um pequeno indicativo, foi quando o valor dessas empresas que estavam um pouco mais adormecido começou a se destravar. A gente já teve um pequeno aceno quando a gente teve o primeiro leilão desse ano, que foi um leilão de transmissão. Logo depois disso, a gente teve um negócio para votar, eu esqueci até o nome. Bom, a gente teve uma votação, né, uma votação pública a respeito do tema, já dando ou indicando que o governo tem intenções de renovar essas concessões meio que a bons termos, né, a termos dentro do desejável pelo mercado. Então, assim, de uma forma geral, não queria pontuar nomes, mas o setor está muito bem posicionado, tá? Dentro das esferas, né, da energia, principalmente elétrica, o meu favorito e o nosso favorito durante todo esse período tem sido a distribuição, que era o ponto de maior medo, né, de maior risco, mas é onde a gente tinha ali os maiores descontos, maiores potenciais de alta, e eu acho que o mercado está mais do que precificando isso. Um fator complementar, tá, só fazendo um paralelo, além disso, além das intrínsecas do próprio setor, né, as complicações do próprio setor, a gente tem também o fator juros, que acaba influenciando com certeza essas companhias, né? Quanto mais os juros caem, mais a discrepância fica entre o preço que está embutido, que está implícito nas ações e o que está disponível no mercado para que os investidores comprem através dos seus competidores, né, dos títulos de renda fixa, que acabam competindo com essas empresas de uma forma geral, né, são bond-likes, são empresas bond-likes. Então, e aí, poxa, o mercado tem que precificar para cima mesmo, tem que subir, tem que levantar essas empresas, porque senão o desconto fica muito discrepante. Então, é um conjunto entre as duas coisas, é um setor que a gente gosta bastante e continua gostando, já que a perspectiva de queda de juros não tem muito o que mudar, não, a menos que a gente tenha algum tipo de mudança macroeconômica que vai fazer com que a inflação volte a subir, etc. E não é muito o que a gente está conseguindo enxergar nesse momento. Tá? Então é um setor que eu continuo gostando. Tá? E Rosa, você que faz essa abordagem mais top-down, né, essa análise de ações, o que os investidores devem prestar atenção aí na tomada de decisão nesse momento? Alguns riscos, tá? Bom, a gente sempre tá, quando a gente fala de análise top-down, ou até bottom-up, a gente está sempre focando bastante nos riscos, né? Mas hoje o que eu estou olhando, assim,
uma segunda derivada, tá? E entenda como segunda derivada de verdade, ou seja, é um possível problema, e não é um problema hoje eminente, né? A gente sabe que a gente tem um câmbio, e a gente sabe porque a gente tá aí no preço, né? A gente está com um câmbio bem comportado a 4,70, nessa região, 4,70, 4,80, 4,90, até 4,90, é uma coisa bem controlada, bem comportada, muito por conta do carrego, né? E da discrepância até que a gente está tendo com os nossos pares internacionais, né? Isso traz o peso, né, o efeito da gravidade no câmbio atuando de uma forma muito, muito forte. E dificulta que ele se desvalorize, né, que o real se desvalorize, principalmente porque o próprio dólar, de uma forma geral, ele está também se desvalorizando no mundo, voltou a se desvalorizar no mundo. Mas o que é essa preocupação? Segunda derivada, né? Se ao longo do corte de juros, e aí por isso que essa indicação do próximo Copom, na minha opinião, vai ser muito importante, se ela for uma queda muito descontrolada, né, muito acelerada, muito apressada, a ponto que a gente corra o risco de novamente nos estendermos ou exagerarmos na queda, né, como aconteceu lá atrás, todo mundo fala dos 2%, etc. Hoje em dia, olhando para trás, é muito mais fácil de enxergar que talvez aquele patamar tenha sido um erro, mas se a gente cometer esse mesmo erro, um fator de risco muito importante para a gente seria um descontrole cambial, né? Então é uma coisa que eu especificamente estou acompanhando muito de perto, vejo com um potencial risco, mas não é nada que a gente consiga se posicionar, né, apostar assim, porque, como eu disse, é um risco ainda remoto, né? Se você for comprar ali uma opção, alguma coisa que seja ali bem para você pegar o finzinho da curva normal, né? Mas de uma forma geral, esse é um risco que a gente está avaliando. Então, quando você vai fazer esse tipo de análise, uma análise capital, o que você está pensando? Você tem que pensar o que está de bom no cenário, o que você pode comprar, mas principalmente o que você não deve fazer, onde você deve se preocupar, onde você deve proteger. Então, esse daí é um fator que eu estou observando nesse momento. Continuo olhando também para estatais, a forma que as estatais estão sendo influenciadas, né, pelo atual governo, e como que elas como que essas iniciativas podem afetar o preço dessas empresas. Com certeza isso é uma coisa que a gente está olhando bastante, principalmente o Banco do Brasil e o Petrobras, que são os dois grandes nomes, né? E ali no cenário micro, a gente tem algumas concessões a ser feitas, tipo, potenciais privatizações, né? O caso da Eletrobras, que, poxa, vira noticiário, aí a gente tem algumas outras locais também que a gente está olhando. Bom, eu acho que de temáticas é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta especificamente, né? Eu acho que era uma coisa um pouco mais filosófica, mas em termos de risco, é isso daí que a gente está sondando nesse momento e o que eu consigo enxergar assim como um potencial futuro. Perfeito. Última pergunta, que a gente falou de energia no começo, quando falamos de Junior Oil, né? Porque hoje temos a Petrobras que está subindo, mas PetroRio, 3R, as petrolíferas independentes que estão em queda, né? A gente está vendo aqui no nosso profit da Anelógica, a 3R em queda de 1,84%, o PetroRio perde 2,47%. O que vocês estão vendo, Nicolas, das Junior Oil, né? Aí nas Copos, o que vocês acham dessas empresas independentes de extração petrolífera? Olha, para ser sincero, é uma temática que a gente parou de acompanhar tão de perto, justamente quando a gente fala de análise top-down, de análise análise econômica, a partir do momento em que a Petrobras começou a indicar que terá mais dificuldade de se desfazer dos seus ativos, né, a partir de então, essas empresas elas passam a ter um prazo de validade muito mais curto, né? Por que um prazo de validade? Só para deixar bem claro aqui como é que funciona a dinâmica dessas empresas. Essas empresas, no geral, elas compram polos já pouco aproveitados ou descartados, são menos interessantes para a Petrobras, né? E com esses polos elas conseguem reaproveitar, utilizar tecnologias mais novas e etc. E para elas conseguem tornar aquele polo ali relativamente rentável. Se você tem um polo que já está relativamente depletado, né, que já está machucado, você tem um nível, uma aceleração do decaimento muito grande. Tá? Então, a vida útil desses polos não é tão longa assim.
tá? Principalmente dependendo da velocidade com que essas empresas, ou seja, da eficiência com que elas conseguirem tirar recursos dali. Então, quanto mais eficiente, menos vida esses ativos são. E para que essas companhias no longo prazo continuem a existir, né, por isso que são companhias que historicamente pagam muitos dividendos, etc. Por quê? Porque elas têm um prazo de validade. Para que elas continuem existindo e tenham uma vida aí, longa, elas precisam continuar adquirindo esses ativos, só que para você adquirir ativos você precisa ter de quem comprar, né? E a gente sabe que a realidade atual não é uma realidade muito de desinvestimento para a Petrobras, então a gente fica assim meio dividido em relação ao setor, justamente porque a gente sabe que a gente tem essa validade aí bem curtinha. Não é um setor que a gente gosta, tá? Não estamos analisando, eu já fiz investimentos, a gente já fez investimentos no passado nessas companhias, mas não é uma coisa que a gente está olhando para esse ciclo, tá? Para esse ciclo, pelo menos. Justamente por conta dessas condições de mercado. É claro que o preço desce, o preço sobe, a depender de prévia operacional, de resultado e etc. E algumas delas, né, eu vou até pontuar aqui, a gente estudou bem profundamente 3R e algumas outras, elas têm um projeto que são potencialmente realmente muito bons, né, que consegue destravar ali muita produção, mas, claro, tem um risco operacional e etc. Tudo isso deve ser levado em consideração e é o grande fator ali que pode destravar preço para essa companhia, mas é uma coisa muito muito mais micro do que macro, tá? E porque o macro, como eu disse, ainda não está muito atraente, não. Então a gente não olha com bons olhos por conta desses fatores, tá? Pode ser que pontualmente, sim, mas de forma geral, não. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Nicolas Merola, analista das Scopus e investimentos, sobre essa e outras notícias que mexem com o mercado. Muito obrigado, Nicolas. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Prazer é todo meu. Muito obrigado. E vamos continuando o nosso noticiário, 4 horas e 47 minutos nesse momento, mais 13 minutinhos de pregão. Daqui a pouco teremos mais um convidado para comentar o dia conosco. E o governo publicou nesta terça-feira uma medida provisória que regulamenta o mercado de apostas, com o objetivo de, abre aspas, garantir mais confiança e segurança aos apostadores, graças à transparência das regras e fiscalização, fecha aspas. Além disso, o governo deve encaminhar nesta terça um projeto de lei para regulamentar e fiscalizar o mercado de apostas esportivas. Os Ministérios da Fazenda e do Esporte são coautores das propostas dos textos de MP e do PL. As empresas deverão destinar 18% de seu gross gaming revenue, ou seja, seu faturamento bruto, para os jogos, com todos os jogos feitos, né? Para os prêmios que terão uma tributação de 30% referente ao imposto de renda, respeitada a isenção de R$ 2.112. E agora vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, o Vitório Galindo, que é Head de Análise da QuantisEdge. Muito boa tarde, Vitório. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. O prazer é meu de receber esse convite e poder participar aqui do Closing da BMC. Vitório, vamos lá, vamos iniciando então com as gigantes da Bolsa que há vários dias estão subindo e muito. Vale e Petrobras, sua visão sobre essas duas empresas, lembrando que a cotação, né, a Isa estava falando no começo do nosso closing da cotação do petróleo, que está subindo, o petróleo passou em poucos dias de $70 para hoje mais de 83 dólares, né, e o minério de ferro também está demonstrando uma alta importante no último período. O que você está achando de Vale e Petrobras e o que esperar até o final do ano? Acho que os dois principais motivos dessa alta recente, né, foram os pontos que você citou, principalmente do petróleo, que vem já há algumas semanas, né, subindo bem, passou desses 70 para já 83 dólares. E de ontem para hoje a gente teve algumas notícias do governo chinês querendo, né, visando incentivar o mercado de real estate na China, desculpa. E com isso, né, as construtoras tiveram um desempenho muito forte lá na Bolsa Chinesa. Algumas bateram o limite de alta. Isso acabou, por consequência, puxando o minério e puxando o Vale hoje, né? Vale hoje subindo 3,5 aí. Acho que é uma das maiores altas
do Ibov, se não me engano. Mas enfim, de qualquer forma, é uma alta bem relevante. Acho que, assim, essas duas empresas olhando para frente, né, olhando para perspectivas, está muito relacionada a commodity. Então, acho que vai depender do que a gente vai ver nas próximas semanas, meses aí, até o final do ano, com relação às commodities, né? Caso a gente continue vendo petróleo subindo, ou até mesmo mantendo-se nesse patamar aí, acima de $80, e o minério retomando a alta, né? Então, tendo, de fato, esses incentivos lá na China, puxando o minério, a demanda aumentando, o preço do minério subindo, aí acho que a gente pode ver uma alta mais consistente de Vale, né? Acho que por enquanto a Vale está só reagindo mesmo a essas notícias. Vai depender se realmente vai ter esses estímulos lá, se vai aumentar a demanda, se o preço do minério vai subir. Então acho que é um pouco mais complicado, né? Do lado do petróleo, não. Acho que só se manter nesse patamar acima de $80 é muito bom para a Petrobras. Ela vai gerar muito caixa, vai pagar muito dividendo, tá com a ação ainda muito barata, deve soltar bons resultados. Então, acho que a perspectiva está mais tranquila, mais fácil para a Petrobras do que para a Vale. Para a Vale, temos que aguardar e ver o que vai acontecer lá na China de fato. Vitor, já que você está falando de Petrobras, como é que vocês estão enxergando aí Petrobras novamente na casa dos R$30? Acho que natural, né? Olhando para o petróleo, olhando para os múltiplos dela, hoje a Petrobras negocia abaixo de 3 vezes a EBITDA. É algo assim, é muito barato, né? Tem capacidade de pagar dividendo aí de 20%, 30% ao ano, é muita coisa. Então, assim, o preço da ação em si tá barato, né? O múltiplo tá barato, o valuation tá barato. Acho que muito ainda por conta dos medos, né? De uma possível interferência, aquela mudança na política de preços, coisas do tipo. Já vem muitos relatórios, né? Algumas organizações aí mostrando que o preço da gasolina aqui no Brasil está bem abaixo, né, do preço de paridade internacional. Então, de certa forma, o governo poderia estar usando a Petrobras para financiar o combustível mais barato aqui. Ainda não é uma diferença tão gritante, então ainda é discutível, né? Depende dos custos da Petrobras, dos importadores, etc. e tal. Mas enfim, acho que esse risco, esse medo ainda está sobre o preço da ação, né? Senão era, com certeza, né? Se a Petrobras fosse uma empresa não estatal, com certeza a ação estaria muito acima desses R$30 aí. Provavelmente a gente ia estar vendo R$40, R$50, dado os múltiplos, a geração de caixa e todos os ativos que ela tem lá dentro. Agora, só para terminar esse papo de petróleo e Petrobras, porque a gente falou agora com o Nicolas também sobre as Junior Oil, né? A PetroRio, 3R, etc., Eneva. Qual que é a sua opinião sobre essas empresas menores em relação à Petrobras? Vocês estão dando uma olhada na Quantized para esses papéis ou também estão fora do radar de vocês? Não, a gente olha bastante tempo e gosta bastante de PetroRio. Eu particularmente acompanho a PetroRio desde 2018. É a maior posição hoje na nossa carteira recomendada. Nossa carteira recomendada está tendo um ótimo resultado no ano, aí, subindo mais de 40%. O principal case é a PetroRio, então a gente tem recomendação de compra para elas, né, no caso da PetroRio especificamente. Já tivemos na carteira 3R por um período pequeno ali, mas não temos mais. Gostamos muito do case de PetroRio. Acho que Petrobras, assim, é a empresa grande já, com uma grande geração de caixa, pode pagar grandes dividendos, né? PetroRio já é um case mais de growth, um case mais de crescimento. Ela está aumentando muito a produção dela, né? Eu até estava olhando os dados, se não me engano, lá em 2018, a companhia produzia cerca de 10 mil barris, alguma coisa assim. Hoje ela chegou na marca de 100 mil barris, né? Então multiplicou por 10 a produção dela. Tem vários projetos lá dentro para aumentar ainda mais essa produção. Tem a revitalização de Albacora Leste, que ela comprou da Petrobras. Tem o desenvolvimento de Wahoo, que também deve gerar aí mais uns 40 mil barris. Tem a terceira fase da revitalização de Frade, que eles já começaram. Inclusive, teve um campo recente aí que eles perfuraram, um poço recente, e está produzindo 8 mil barris hoje. Foi o que levou essa produção para 100 mil. E olhando para frente, a gente vê ela também com múltiplos parecidos com a Petrobras. Acho que não tanto para esse ano, mas para o ano que vem e para os próximos. A gente vê ela negociando também abaixo de 3 vezes o EBITDA, gerando um free cash flow yield de 30%, 40%.
muita coisa que ela deve gerar de caixa. Isso assim, né? Se a gente tiver o petróleo mais ou menos próximo do que a gente está vendo hoje, então acima de 70, 75 dólares, e o dólar também mais ou menos próximo desses 5 aí, 4,60 por aí, nessa faixa. Então gostamos bastante da tese, uma das nossas principais convicções lá na Quantity. Perfeito. E JK? Sei que você acompanha outros papéis também, assim como o setor de varejo, a gente viu o resultado do IPCA aí. Primeiro, queria saber a sua opinião, se esses dados da inflação pode já sinalizar o corte na Selic na próxima reunião, e como é que você já pode precificar isso nos papéis de varejo? Olha, acho que é o que o mercado consenso todo mundo está esperando, né? Eu não tenho uma opinião divergente aí sobre corte, e etc. Né? Todo mundo esperando aí que daqui 15 dias a gente comece a ver a queda, né? Acho que a dúvida talvez esteja muito mais relacionada ao quanto, né? Se a gente vai ter uma queda de 0,25, de 0,5, sendo mais otimista 0,75, acho que mais improvável, mas acho que isso é bom, né? Até estava vendo alguns estudos, historicamente, nos meses que antecedem a primeiro corte e até nos meses que sucedem esse primeiro corte no ciclo de queda de taxa de juros, a Bolsa costuma ter, principalmente a Bolsa brasileira, um desempenho muito forte, né? Eu acho que alguma parte desses dados de inflação mais baixo, dessa possibilidade de queda de juros, já estão sendo precificados há alguns meses, né? Nos últimos 2 meses, principalmente. Mas acho que ainda tem muito chão, né? Querendo ou não, a taxa ainda está muito alta. A gente olha o pré, né, olha a curva do DI, mais para frente já precificando algo em torno de 10% ali, mas assim, 10% ainda é uma taxa de juros alta falando para as empresas, né, que pagam geralmente a taxa mais um spread. Então, sei lá, se uma empresa capta dinheiro a 10, a CDI mais 4, vai ser esses 10 mais 4%. Ainda é caro, ainda é 14% ao ano, né, mais de 1% ao mês aí que ela pagaria. Então acho que assim, ainda talvez tenha chão aí para a gente mais para frente continuar vendo essa curva fechando ainda mais, e isso indo para o preço das ações. Acho que ainda tem muita coisa para ser precificada, uma boa parte já foi, mas tem muita coisa ainda que ainda vai pegar no resultado direto das empresas, né, com o resultado financeiro melhorando, lucro aumentando, múltiplo aumentando. Então, acho que é um ciclo bem benigno para o país como um todo, e principalmente para as ações e para a Bolsa, né? Pois é, né? Falando de ciclo benigno, hoje a gente está vendo setor de construção civil e siderurgia crescendo a todo vapor. Você acha que aqui no Brasil teremos, de fato, esse ciclo benigno começando com esse corte também no setor de construção civil? Afinal, o corte pode ser de 0,25, 0,50 até o final do ano, 1,5 ou 1,75, mas mesmo assim o juro continuará em 12%, pelo menos, ao ano. Será que o mercado da construção civil já vai começar a ter uma retomada ou o juro vai ser alto demais? Porque hoje temos um forte otimismo nos mercados, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um case, vamos dizer assim, diferente do resto do mundo, né? Porque se a gente dividir em 3 microsetores, vamos dizer assim, a construção civil, a gente vai ter o alta renda, o média renda e o baixa renda. O baixa renda hoje, ele está muito atrelado a incentivos, a planos do governo e etc. Então, assim, mesmo com a taxa de juros alta, com todos esses incentivos, não está tão caro, né, para a população comprar um imóvel com subsídios, e até comparando assim, né, o preço da parcela versus o quanto a população paga do aluguel. Com os incentivos ainda fecha a conta. Com a queda dos juros talvez fique ainda mais atrativo, né, então pode até dar uma acelerada ainda maior. Mas acho que, assim, pouca relevância, né, como você comentou, cair 2% ali, acho que não vai ser isso que vai mudar o jogo. Acho que é diferente da gente estar falando de cair para 14% para 7%. Aí realmente, né? Aí, isso daí incentiva muito lá na ponta, na economia real, as construtoras e a demanda por imóveis, né? Do outro lado, né, a gente tem a alta renda, que a gente observa que, assim, a alta renda ele não está muito
preocupado com os juros, com a inflação, acaba não sofrendo tanto com isso, né? O cara vai lá e paga à vista, a inflação não prejudica o poder de compra dele. Então, assim, desacelerou um pouco pós-eleição esse setor, mas ele já está voltando, a gente já vê lançamentos fortes. Então, eu diria que pouco importa, assim, o juros está caindo ou está subindo, esse 1-2% não vai mudar nada, né? Acho que quem acaba sendo mais afetado mesmo é a classe média, né? Que daí sim acaba saindo desses incentivos da classe baixa, sofre com a inflação e com os juros mais altos, e aí está um pouco mais exprimido, né? Então, eu acho que aí a queda da taxa de juros é importante para acelerar. Acho que as empresas estão segurando os lançamentos, a demanda na ponta está baixa, né? As vendas estão baixas, não está aquecido. Mas, assim, eu acho que tem que ir além desse 1-2% de queda de taxa para realmente, lá na ponta, a gente ver a parcela ficando mais barata e cabendo no poder de compra do consumidor, né? Então, acho que quando a gente começar a ver os juros ali mais próximos, talvez de 8%, 9% ao ano, né? No melhor cenário aí 7 ou 6%, aí sim a gente vai ter esse setor aquecido, tá? Eu acho que ainda é cedo para falar em aquecimento nesse setor, né? Ainda está complicado para esse setor. A gente vê não só na construção, mas também no varejo aí, afetando, né, o poder de compra, afetando as vendas, afetando o crédito principalmente. Muitos desses consumidores hoje nem têm crédito no mercado ou estão com nome sujo, coisas do tipo, e não conseguem sequer aprovar um financiamento lá na ponta, né? Então isso daí enfraquece a demanda. Acho que ainda estamos longe de acelerar essa demanda aí no setor da classe média e de quem está fora dos incentivos. Claro, claro. Vitório, fica com a gente, porque vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, nesse momento a Bolsa está fechando, agora são 5 horas e 2 minutos, Bolsa acabou de fechar, alta de 0,58%, manteve os 122.045 pontos, Exetec melhor do dia, 7% redondinhos, Companhia Siderúrgica Nacional 5,13% de alta, Melius subiu 4,33%, Gol subiu 3,06%, Prio... Aliás, Gol perdeu 3,06%, Prio perdeu 2,45%, PetroRio e VEG 2,43%. Dólar voltou a subir nesta terça-feira e fechou com uma alta de 0,34%, R$ 4,75. Petrobras, R$ 30,94, 2,11% de alta. Vale, R$ 72,22, 3,39% de alta. IZTK aqui, petróleo, minério e as bolsas lá fora, como fecharam? Bom, temos aqui minério de ferro, que fechou com alta de 0,30% aos 845 ienes. E temos também fechamentos de petróleo. Os preços internacionais de petróleo fecharam em alta, WTI com alta de 1,13% aos $79,63. E o Brent, que é a referência para a Petrobras, com alta de 1,09% aos $82,64. Agora, as principais bolsas dos Estados Unidos, vamos ver aqui a cotação do Dow Jones com alta de 0,08% e o Nasdaq com 0,61% e SP500 com 0,29%, todos em alta. Perfeito, então vamos para um rápido intervalo e já voltamos 2 minutinhos e o Vitório continua conosco para comentar as principais notícias de hoje aqui no nosso closing da BMC. Então, 2 minutinhos de intervalo e voltamos já já. Não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso,
eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. E de volta com o nosso closing aqui na BMC. Nesse momento são 5 horas e 07 minutos. A Alphabet acabou de anunciar os seus resultados. Antes de voltar a chamar o nosso Vitório Galindo, só vou dar ao vivo com vocês os resultados da controladora do Google, que acabaram de sair nesse momento, lendo ao vivo com vocês o balanço da Alphabet. Faturamento superou as expectativas, 1,44% por ação, 1,44 dólares por ação, lucro 1,44 por ação. A previsão do mercado era 1,34 dólares por ação. O faturamento superou também as expectativas, 74,6 bilhões de dólares contra 72,82 bilhões de dólares esperados pelo mercado. Então, o Google está em alta, a ação do Google nesse momento no aftermarket lá em Nova York, 4,98%. Os resultados vieram melhores do que o esperado. Vamos falar disso ao longo do nosso closing aqui na BMC. E daqui a pouco vão sair também os resultados da Microsoft, daqui a alguns segundos. Mas antes disso, eu queria terminar o nosso papo com o Vitório Galindo, Head de Análise da QuantZed. Vitório, vamos falar um pouquinho de bancões? Itaú, Bradesco, Santander. Hoje tivemos um dia complicado, né? Após o governo decidir anunciar, né, o fim, de fato, dos juros sobre o capital próprio. O que vocês estão esperando sobre os bancos aí na QuantZed até o final do ano? Será que essa mudança vai impactar em muito o resultado trimestral e até anual das instituições financeiras no Brasil? Eu acho que o Vitório está sem áudio. Deixa eu pedir para a produção botar o áudio do Vitório. Agora foi. Então, voltando o seu raciocínio. Desculpa. Era o meu microfone aqui. Mas eu acho que, assim, algum impacto deve ter, sim. Não sei, se tivesse que chutar aí, ainda é muito difícil saber, né? Algo próximo aí de 10% do resultado dos bancos. Também não é um impacto astronômico, nada que vai acabar com o negócio dos bancos ou com a rentabilidade deles e coisas do tipo, né? Mas assim, hoje a gente não tem recomendação para nenhum dos bancos. Até tenho dado uma olhada mais em Bradesco, né? Tem me chamado a atenção
os resultados e o preço de Bradesco, mas estou aguardando sair o resultado, que deve sair aí nos próximos dias, para entender melhor como que está a situação do banco, o que vai ser falado na teleconferência, e aí tomar alguma decisão. Mas assim, eu acho que do lado, olhando do setor em geral, né, vejo com um ano comum, por assim dizer, um ano neutro, né, nem muito positivo, nem muito negativo. Tem esse impacto no JCP, mas por outro lado, o resultado de Itaú e Bradesco e Banco do Brasil, continuam bem fortes, então acho que não vai impactar tanto. Do outro lado, a gente vê ali Santander e Bradesco podendo melhorar os resultados a partir do segundo semestre desse ano, né, conforme eles mesmos vêm comunicando e vêm falando para o mercado. Então acho que talvez o mercado até esqueça do fim do JCP e olhe mais para essa melhora no resultado, tanto de Santander e Bradesco, e até tem um momento aí favorável daqui até o final do ano, tá? Isa Takaki. Ainda falando, né, sobre essa questão do juros sobre capital, né, que acaba impactando bem sobre as ações do banco, aí, como estava dizendo, inclusive o programa anterior estava falando aí, né, discutindo sobre isso. Queria entender como é que vocês acreditam que o mercado está se preparando aí para essa notícia? Olha, acho que assim, tem um impacto da notícia, né, mas eu não sei, eu tenho a impressão de que esses bancos no Brasil, há tanto tempo eles já são um oligopólio, por assim dizer, né, que talvez eles encontrem outras formas de repor, talvez, essa perda da lucratividade, né, seja repassando isso para a ponta, para o consumidor, nas margens, etc., todo mundo, como é algo que vai afetar todos, né, que eu não vejo assim o mercado com tanto medo, tanto receio, né? As ações mesmo caindo, a que mais caiu hoje foi Santander, caiu 1%, né? Assim, não vejo o mercado panicando ou com medo disso, tá? Então acho que o mercado está aguardando realmente isso passar a ser aprovado, como que os bancos vão se comunicar sobre o assunto, o que os bancos vão fazer para eventualmente repor, né, essa perda de lucratividade, de rentabilidade, para daí tomar alguma decisão, por assim dizer, tá? Acho que o mercado está meio neutro com relação a esse assunto. Não vejo assim um pânico generalizado ou muita gente pessimista por causa do assunto. E última pergunta que eu ia te fazer também é sobre outro setor, ou melhor, ações do setor de celulose. Klabin e Suzano estão sofrendo um pouco neste ano. O que você espera dos papéis? Esses dois papéis são ainda ativos interessantes para investidor pessoa física? Olha, esses dois papéis são dois que eu estou bem de olho, para falar bem a verdade. A gente adicionou recentemente na carteira recomendada da Quantity a Suzano, tá? Acho que assim, depende, né? Para o investidor pessoa física, talvez tenha que ser para o investidor que tem um pouco mais de estômago. Por quê? Tá passando por um ciclo de reversão ou um low do ciclo da celulose. Então pode ser que a gente veja os resultados piorando ao longo dos próximos trimestres, porque a celulose está muito mais barata do que estava nos trimestres anteriores, onde os resultados estavam fortes. O dólar também caiu bastante, então isso afeta o resultado delas, né? É ruim para elas. Então, assim, em termos de resultado, acho que talvez a gente ainda tenha alguns resultados ruins. Só que, por outro lado, a gente já começa a ver a Suzano parando de diminuir o preço da celulose, em alguns casos até aumentando um pouquinho, pouca coisa ali, né? Então, talvez a gente está chegando perto do low do ciclo. Isso geralmente costuma ser um bom momento para investir nessas empresas, né? Em momentos de reversão do ciclo ou até mesmo do low ali, que você acaba pagando um valuation bem barato, né? Só que assim, tem que ter paciência. Vai demorar para a celulose ou para commodity, enfim, voltar para patamares mais normalizados ou até em patamares mais altos. Enquanto isso, o resultado vai ser um pouco ruim, né? O mercado não vai estar olhando tanto para elas vão ficar meio esquecidas. Então, é difícil falar assim no desempenho das ações no curto prazo. Eu estou olhando mais para médio e longo prazo mesmo. Costuma
né, ter bons retornos, a hora que você consegue comprar essas ações no pior momento do ciclo e aguardar até o melhor momento, né, então tem que ter paciência. Eu vejo múltiplos ali atrativos, as empresas aumentando capacidade, aumentando o volume de produção delas, conseguindo desalavancar, né, mesmo no ciclo de investimento alto, elas estão conseguindo se desalavancar, estão gerando caixa, mas assim, por enquanto os resultados devem seguir pressionados, não deve ter grandes dividendos, nem nada do tipo. Então é algo para quem tem estômago e está olhando mais para médio e longo prazo mesmo, tá? Perfeito. Então, de fato, é para investidores um pouco mais experientes, né, com mais médio e longo prazo. Eu queria agradecer muitíssimo o Vitório Galindo, Head de Análise da QuantisEdge, por ter estado conosco nesta terça-feira aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Vitório. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, pessoal. Quando precisar, é só chamar. É isso aí, obrigado, Vitório. Isataka, vamos continuar então com o nosso noticiário. Antes disso, nesse momento, 5 horas e 16 minutos, com o Ibovespa que terminou mais um dia de alta. Nesta terça-feira, como a gente está vendo aqui no nosso Profit da Nelogica, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, fechou com 0,56% de valorização, 122.010 pontos, manteve então os 122 mil pontos de valorização. Dólar subiu 0,38%, R$ 4,75. Petrobras, 2,34% de alta, Vale 3,41%. Petrobras chegou aos R$ 31 a Petrobras preferencial, 31,01 e Vale 72,23 reais. A melhor do dia foi a ação da EZTEC, 6,95%. Companhia Siderúrgica Nacional subiu 5,21% e Médios 4,45%. Por outro lado, a pior do dia foi a Gol, 3,06% de queda. A Cogna perdeu 2,56% e a Minerva perdeu 2,50%. E se a gente for dar uma olhada lá fora, como estão as bolsas no aftermarket agora, Isa? Nesse momento, como está fechando Nova York nesse aftermarket de terça-feira? Nesse momento, o Dow Jones com alta de 0,08%, praticamente estável, S&P 500 com alta de 0,29% e Nasdaq 0,61% de alta. Temos também fechamento do petróleo. Os preços internacionais de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, com o barril Brent, referência para a Petrobras, com alta de 1,09% aos $83,64. Temos também dólar fechando com alta de 0,36%, cotado a R$ 4,75. E agora vamos falar da Even, da construtora Even, que está começando a se preparar para o corte de juros que vai acontecer, deveria acontecer até o final do ano, pelo menos essa é a expectativa do mercado, e a Even está está apresentando uma série de lançamentos. Foi conservadora a empresa em 2023, mas agora quer retomar o volume e acelerar os lançamentos, especialmente fazendo parcerias com grandes hotéis. Então, a Even anunciou, o CFO da Even, Marcelo Zic, disse que no segundo semestre os ventos deveriam ser menos hostis, a inflação dá sinais de arrefecimento e o mercado espera um corte na Selic já no próximo mês. Com isso, as velas deveriam ser içadas e a empresa deveria se fortalecer cada vez mais com novos lançamentos. Então, a construtora Even se preparando para melhores momentos no mercado. E temos também dados sobre a presença de gringos na B3, últimos dados que a Bolsa acabou de divulgar, né, Isa? Agora falando então sobre a entrada de investidores estrangeiros na B3, eles entraram com 1,55 bilhão de reais em recursos no segmento secundário da B3, no dia 21 de julho. Com isso, então, o fluxo de recursos estrangeiro acumula ali um superávit de 4,34 bilhões de reais no mês de julho e segue com um saldo positivo de 22,4 bilhões de reais em 2023, no mesmo dia quando o Ibovespa registrou aí nessa alta de mais de 1,80%, o investidor institucional aportou 33,1 milhões de reais, enquanto o individual saiu ali com 1,59 bilhão de reais.
E agora, vamos analisar o impacto da isenção sobre o imposto de importação para produtos de até $50, aquilo que é utilizado para comprar as famosas brusinhas, né, da Shein, ou os produtos da AliExpress ou da Shopee. E essa isenção sobre os impostos de importação poderia levar ao impacto de 35 bilhões de reais nas contas públicas desde o mês atual até o ano de 2027, segundo dados da própria Receita Federal divulgados nesta terça-feira. A medida deve beneficiar as gigantes asiáticas e a Receita Federal considerou, em um parecer técnico, a extinção da alíquota de 60% no imposto de importação no regime de tributação simplificado, que a partir do dia 1º de agosto deixará de existir para todas as empresas que aderirem ao programa de conformidade do órgão. Segundo a estimativa do fisco, 80% das remessas devem cumprir esses requisitos e a medida de desoneração para impostos de compras internacionais tem sido vista como, abre aspas, concorrência desleal, fecha aspas, pelas varejistas nacionais que se manifestaram através do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, uma nota conjunta na qual o IDV afirmou que a determinação como extremamente grave, porque essa medida está causando uma preocupação no setor que se prepara para uma onda de demissões e fechamento de lojas, penalizando, segundo o IDV, empresas nacionais de todos os portes que geram empregos formais e pagam seus impostos. Agora, o IDV, lembrando que o IDV é um instituto que reúne mais de 60 empresas do varejo, como, por exemplo, Magazine Luiza, Americanas, entre outras, e defende que exista uma igualdade em relação às facilidades de benefícios fiscais. O IDV também destacou que, se mantida essa tributação federal zerada sobre as importações, será preciso, ao mesmo tempo, aplicar uma redução da incidência tributária no comércio nacional para o mesmo patamar, ou seja, zero. E, segundo o IDV, nesse cenário, enquanto uma compra feita por meio de uma plataforma digital de venda cross-border, ou seja, importada do exterior, será tributada em 17%, a indústria e o comércio brasileiros continuarão sujeitos a uma carga fiscal que varia de 80% a 130%. Então, o IDV protestando contra essa medida que poderia custar pelo menos 35 até 50 bilhões de dólares para os cofres públicos brasileiros. E vamos continuar falando de China, né, Isa? Exatamente, porque o yuan superou $1 no comércio exterior da China pela primeira vez. Uma análise do Nikkei Asia ali revelou que o yuan foi utilizado em 49% das transações internacionais da China no último semestre. Este avanço foi impulsionado, então, para o mercado de capitais mais aberto e maior comércio baseado em yuan com a Rússia. Embora a participação da moeda chinesa nos pagamentos globais ainda seja pequena em comparação ali ao tamanho da economia no país asiático, seu crescimento tem sido bem significativo nos últimos anos, passando aí de 1,81% para a atual marca de 49%. E agora vamos falar da indústria lá na Itália, porque a Itália decretou hoje um alerta por altas temperaturas em 16 cidades do país europeu. Está fazendo muito calor por lá e esses eventos climáticos extremos já estão se tornando uma ameaça concreta para a indústria turística europeia, que, lembramos, no ano passado faturou 2,1 trilhões de dólares. E o ano passado também não foi um ano tão intenso, porque ainda estávamos no finalzinho da pandemia. Agora, no pico da temporada turística, com temperaturas que estão rondando os 48 graus centígrados, cidades estão sofrendo com cortes de água e luz e o principal aeroporto da ilha da Sicília, ou seja, em Catânia, fechou na semana passada por causa de um incêndio em um terminal. Mas também na Grécia, 19 mil turistas tiveram que ser evacuados da ilha de Rhodes no final de semana por causa de incêndios que estão golpeando, estão destruindo as árvores na ilha grega. Agora, o padrão de eventos extremos pode provocar uma mudança estrutural no mapa do turismo europeu, afetando mais os países do sul da Europa, como a Grécia, a Espanha ou a Itália, segundo quanto reportou a agência Bloomberg.
Bom, agora a gente fala de dados dos Estados Unidos, né? Os dados que saíram por lá, lembrando que há uma expectativa muito grande aí para a decisão do FED, do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, e no índice de confiança do consumidor, que saiu hoje, registrou uma alta para 117 pontos no mês de julho, antes 110,1 pontos registrados no mês anterior, de acordo, então, com a leitura da Conference Board, divulgada hoje, aí, nessa tarde de terça-feira. As expectativas do mercado estavam ali entre 111,8 pontos para este mês, mais um dado aí, compondo aí uma série de dados dos últimos dias dos Estados Unidos. E agora vamos falar de mais um absurdo que está acontecendo lá em Brasília, porque o Tribunal de Contas da União está investigando o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Isso porque, segundo o TCU, o Campos Neto teria feito declarações sobre uma eventual terceirização da gestão de ativos brasileiros no exterior, das reservas brasileiras e internacionais. A investigação foi solicitada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que apontou, segundo ele, preocupações com risco à capacidade do país de cumprir compromissos financeiros. Furtado ressaltou que a gestão das reservas internacionais representa uma atividade, segundo ele, abre aspas, tipicamente estatal, fecha aspas, o que impossibilita a interferência do setor privado nessa área, com riscos sempre, segundo o procurador, inclusive, abre aspas, a soberania brasileira. Lembrando que Campos Neto simplesmente cogitou, pensou, disse que era possível eventualmente pensar em algo do tipo, ele disse que, abre aspas, o governo está aberto, ou melhor, o Banco Central está aberto a essa terceirização, vamos dizer assim, a gestão externa, a gente deve ter um programa grande de gestão terceirizada, hoje grande parte da gestão é terceirizada, fecha aspas. Então, simplesmente Campos Neto estava cogitando essa hipótese, mas isso foi suficiente para que o subprocurador-geral do TCU, Lucas Rocha Furtado, abrisse esta investigação contra Roberto Campos Neto. Bom, agora a gente fala ainda falando, né, de governo, mas agora a gente fala então de um projeto, né, que o governo solicitou a urgência na tramitação de um projeto de lei que visa proteger acionistas minoritários de atos ilícitos praticados por controladores das empresas abertas. A medida foi proposta ali após as investigações sobre fraude na Americanas e busca garantir maior proteção, então, aos investidores, evitando novas crises de confiança no mercado de capitais. O projeto, então, concede mais poderes à CVM, permitindo solicitar medidas de busca e apreensão para auxiliarem em investigações. E, além disso, torna os processos de arbitragem mais transparentes, com decisões sobre sigilo caso a caso. Pois é, né? Só queria terminar a notícia de antes, porque eu estava dando uma olhada aqui, esqueci de falar que o mesmo subprocurador, Lisa, do Ministério Público de Contas da União, o Lucas Rocha Furtado, ele tinha divulgado um documento no final de junho, estava me lembrando desse documento, fui dar uma checada agora, que tinha dizendo que, abre aspas, a política monetária não pode se transformar em política libertinária, fecha aspas. Então, ele já vem criticando com frases que diria coloridas ou pelo menos inapropriadas a política monetária, que não lhe compete, né, porque ele não é um membro do Banco Central do Brasil, mas apenas um membro do Tribunal de Contas da União, sobre política monetária que ele considera libertinária, ou seja, um adjetivo completamente estapafúrdio para esse tipo de situação. Então, lembrando que o próprio TCU já tinha processado também Roberto Campos Neto, um processo que, segundo a Procuradoria, apuraria uma suposta inconsistência contábil de R$1 trilhão no balanço da autarquia do Banco Central em 2019. Então, de fato, uma situação bastante constrangedora pelo Tribunal de Contas da União em relação ao Banco Central do Brasil, com essa atuação nesse subprocurador-geral. Deixa
Deixa eu ver se já temos o nosso terceiro convidado de hoje. Não, então vamos continuando aliás, vamos dar uma olhada como é que estão os resultados da Microsoft. Depois eu já passo de novo para as notícias, né, Isa? Então, só queria dar uma olhada na Microsoft, que acabou de divulgar os seus resultados. Microsoft, que estão com as ações estão em queda nesse momento de quase 1% no aftermarket dos Estados Unidos, porque a Microsoft superou as previsões do mercado, mas evidentemente não foi uma alta tão expressiva e isso acabou afetando o andamento das ações. A receita ficou em 56,19 bilhões de dólares no segundo trimestre do ano. O mercado esperava um resultado de 55,47 bilhões de dólares. O lucro foi de 2 dólares e 69 por ação, o mercado esperava 2 dólares e 55 reais por ação, receita que aumentou 8% na comparação anual, trimestre encerrado no dia 30 de junho, lucro líquido 20,08 bilhões de dólares contra os 16 bi e 740 milhões registrados no mesmo trimestre de 2022. Lembrando que a maior receita foi do segmento de cloud da Microsoft, metade de fato da receita vem desse segmento, 23,99 bilhões de dólares, aumento de 15% e acima do consenso do mercado, que esperava 23 bi e 790 milhões de dólares. A receita do Azure cresceu 26% no trimestre, também superior ao mercado, e o setor de produtividade e processos, ou seja, onde está alocado o Office, cresceu 10% a mais do que o mercado estava prevendo, 18 bilhões e 290 milhões de dólares. Mas a venda de licenças do Windows para fabricantes de dispositivos caíram 12%, porque consumidores e empresas só correram para comprar computadores após o início da Covid, então há dificuldades na comparação com os anos passados. Então vamos ver o que vai acontecer, porque os investidores estão ansiosos para a resolução do acordo entre a Microsoft e para a compra, né, da Activision Blizzard, uma compra de 69 bilhões de dólares acertada no começo de 2022, mas os Estados Unidos têm um processo em andamento na Comissão Federal de Comércio para eventualmente interromper essa transação. A ver então o que vai acontecer. Isa Takaki, mais notícias do mercado que temos nesse momento? Bom, já que você está falando de resultados na temporada de balanço ali da Microsoft, né, como você tinha adiantado, mas a gente tem mais detalhes da Alphabet aqui, então, que informou que registrou lucro líquido de 18,37 bilhões no segundo trimestre, um crescimento ante o resultado de 16 bilhões de dólares no igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em 1,44 de 1,21 dólares anteriormente, ali acima da previsão de 1,34. Após o balanço, então, a ação estava mais de 5% no After Hours, ali em Nova York. A companhia, que é a controladora do Google, registrou receitas de 74 bilhões de dólares no segundo trimestre. E vamos fazer uma rápida correção, Isa. Ontem temos a notícia de que o Grupo Ferrero tinha feito uma aquisição da Candy Company, a Ferrara Candy Company, né? Na verdade, não é uma empresa da Ferrero, uma associada da Ferrero. Ontem falamos que essa empresa fazia parte do grupo, mas na verdade não tem alguns acionistas em comum, mas não foi a Ferrara que comprou, por sinal, a Dori Alimentos. Não é uma empresa baseada nos Estados Unidos que não faz parte do Grupo Ferrero. Recebemos aqui a informação da própria Ferrero que a Ferrara é controlada por uma holding belga chamada HTC. O único acionista em comum é o Giovanni Ferrero, que é da família controladora da Ferrero, mas o Grupo Ferrero é muito maior e não tem uma ligação direta com esta empresa. Então, correção feita sobre a notícia divulgada ontem da aquisição da Dori Alimentos pela Ferrara Candy
Company. E deixa eu ver aqui se já temos o nosso convidado analista técnico. Então, vamos falar de análise técnica com o João Lucas Tonello, analista da Benhoff Research. Muito boa tarde, João Lucas. É um prazer tê-lo conosco hoje aqui no Closing da BMC. Pois não, obrigado pelo convite. Vamos acelerando juntos aí, vamos ver o que a gente tem de análise aí e oportunidades no mercado hoje. É isso aí, Lucas. Então, iniciando, como está Ibovespa no seu gráfico? O Ibovespa não para de subir, 2 dias de alta. O que você está vendo no gráfico? E o dólar também. Ontem teve uma queda, mas hoje voltou a subir. O que você está vendo no gráfico? Perfeito. Eu vou colocar a tela aqui para vocês. O Ibov, a gente tem visto uma movimentação de alta interessante, né? Eu tinha até colocado na nossa última análise que o mercado rompendo esse rangezinho aqui deveria ter espaços de alta aí para cima. E com isso o mercado conseguiu fazer esse rompimento e vem acelerando. O nosso mercado está muito atrativo frente aí quando a gente compara Brasil com os outros emergentes. Então, se a gente comparar Brasil com México, aí são os 2 países emergentes mais interessantes para os aportes. Então, se a gente vê dólar numa continuidade de queda, a gente entende que o Brasil tem muita atratividade internacional para receber fluxo estrangeiro. Na minha opinião, mais atrativo ainda que o México, quando a gente avalia ali uma questão de PL, ou seja, o Brasil para mim está mais barato do que México e mostra aí bastante atratividade para o gringo. E a gente teve também uma aceleração de Vale, né? Então, o Ibov também vem puxando bastante devido à movimentação de alta de Vale. A gente falou desse movimento aqui num programa chamado Ação e Reação aí, que a gente faz nas segundas-feiras, falando que Vale deveria puxar muito bem. Ele fez um rompimento de LTB recente, está com espaço de alta, tem uma zona de resistência agora para provar que tem força para passar, que é a região de 74 e 57, e com isso o Ibov deve continuar sua movimentação de alta, tá? Dependendo dos movimentos que a gente tiver aí do dólar continuando acelerando para baixo, se a gente não tiver aí nenhuma agenda mais pressionada aí do governo, ou seja, o governo continuar agindo como está atualmente, a gente deve ter uma manutenção do dólar para baixo, fazendo pontos de pullbacks para novas movimentações de queda e sendo atrativo aí para o mercado como um todo. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas maiores altas e baixas de hoje. EZTEC é a melhor do dia, 6,21%, mas também Companhia Siderúrgica Nacional subiu 5,90%. E temos também a Melius, 4,20%. O que você está vendo então nessas 3 ações? Companhia Siderúrgica Nacional, Melius e também a primeira, a melhor do dia, EZTEC. Pois não, vamos nessa. Já em tela aí, a EZTEC está fazendo um excelente rompimento de LTB. A gente tem aqui 2 toques, né, que marca a movimentação de linha de tendência de baixa, que é uma movimentação mais longa nesse ativo. A gente pode até falar que isso aqui é uma movimentação secundária longa. E a terciária, que é a movimentação de alta, vem conseguindo fazer esse rompimento dessa linha. Agora resta conseguir passar a nova linha de resistência, né, que o ativo impõe aqui em cima, que é a região dos 22,50. Uma vez que conseguir fazer o movimento de rompimento dessa região, tem tudo para uma continuidade de alta. Esse cenário que a gente encontra aqui, o pessoal é muito acostumado a ver alargamento desse jeito aqui. E o pessoal esquece que os alargamentos também podem se apresentar desse jeito que está aparecido aqui. Então, se houver um rompimento, um pullback para novas movimentações de alta, seria justamente o rompimento de uma zona de alargamento para continuar e puxar ali para a região dos R$33. Então, graficamente, a ação está muitíssimo interessante. Indo ali para a próxima que você pediu, acho que foi Melius, não é isso? Exatamente. A Melius, colocando aqui Cash 3, a gente tem uma tentativa de recuperação do ativo, entrando com força compradora, mas eu não sou comprador do ativo ainda não fez rompimento de LTB, é um ativo muito sensível aí a juros, né? Quando os juros dispara aí, ele sofreu muito, a gente viu o Campos Neto ali apontando de forma indireta que ia diminuir juros, aí a nossa bolsa puxou muito forte e Melius ainda não conseguiu puxar, isso me preocupou. Agora a gente teve a pontuação de certeza de que juros ia diminuir, de fluxo de entrada no Brasil, e Melius ainda não consegue fazer rompimento de linha de tendência de baixa, e tampouco de uma linha que seria uma média móvel exponencial de 34 para uma movimentação de marcação mais forte, né? Então ainda tem inúmeras resistências para cima, não gosto da empresa, acho com margens um pouco ruins, poucas barreiras de entrada no setor, não gosto da empresa, não sou comprador, ficaria de fora. E acho que por último aí, que na verdade... acho que ficou Siderúrgica, não foi isso? Siderúrgica Nacional? Exatamente, CSN. Boa, então vamos lá, CSNA3, a gente vê uma tentativa de puxada aí um pouco mais forte também, entrando numa movimentação de alta
que chama atenção, rompendo médias por ali, mas dentre as empresas do setor, eu prefiro muito mais Semin, que eu acho que faz um rompimento semanal que faz mais sentido, ou Vale. Eu acho que essas empresas estão fazendo movimentos mais interessantes aí do que ela. Até mesmo Gerdau, que tem uma exposição mais aos Estados Unidos aí do que especificamente a demanda China, está mais ligada ali com o preço de minério, enfim. A gente vê uma melhor movimentação de alta, formando, quiçá, um cup and handle aqui, que seria uma movimentação de continuidade de alta, marcado aí de forma metafórica aí com uma xícara, que faz um fundo arredondado, um fundo menor e depois faz o rompimento. Então aqui ainda faltaria bastante para formar esse cup and handle, mas seria aí a ideia de uma movimentação de alta um pouco mais longa aí, visando o longo prazo aí no ativo. Perfeito. Vamos dar um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já com a nossa análise técnica. Então não saia daí, 2 minutinhos, e estamos de volta com o João Tonello, analista da Bahnhof Research. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixou o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 5h43 nesse momento, voltando para a análise gráfica com o nosso João Lucas Tonello, analista da Bahnhof Research. Agora, João, falamos das maiores altas. Vamos ver as piores do dia. Gol, Minerva e WEG. O que você está vendo no gráfico? Boa, começamos bem. A gente tem uma venda descoberta que eu passei justamente em Gol, a gente está com um lucro aí de 14% na operação. Hoje, pelo mercado começou acelerando ali, abriu a ação em movimentação de alta, estudei ali para saber se a gente iria encerrar ou não a operação, fez um candle de reversão para continuidade de baixa, acabei colocando o stop na máxima do dia de hoje, garantindo 6% na operação. Foi bom porque o ativo voltou a cair, a gente continua na operação com 14% de lucro. Gol, para mim, vem perder essa região dos 9,70, que é o que eu acredito na movimentação de queda, por ter respeitado a linha de tendência. Ela perdeu a linha de tendência caindo e respeitou na hora de subir. Então, se o ativo vier fazer um pivô de alta, eu estopo a minha venda com 6 de lucro
mas se ele continuar sua movimentação de queda replicando essa primeira perna, viria aqui para a movimentação de alvo na operação, que eu tenho aqui como alvo uns 8,60, 8,55, mais ou menos. Seria ali os alvos operacionais que eu estava de olho. Minerva, a gente... Deixa eu só colocar aqui. Você tinha falado Minerva aí? Exatamente. Minerva e VEG. VEG hoje cai forte, 2,50%. Perfeito. Primeiro, BIF3, a gente vê uma movimentação também que o ativo trouxe uma queda forte, perdendo aquela média de tendência que eu tenho na tela. E aí, ao tentar retornar para cima dessa média, não teve força, pelo contrário. Entrou força vendedora, respeitando essa média branca, vindo fazer pivô de baixa. Então, a ideia desse ativo agora é que ele continue sua movimentação descendente para fazer um teste na região dos 8,60 a 8,70. Ou seja, compras nesse ativo aqui somente quando voltar a operar acima dos 10,80, que consequentemente vai estar também acima dessa média branca aqui. Então, por enquanto, sou neutro no ativo, não vejo vendas, acho que já passou o time de vendas, mas quem tem posição no ativo é segurar para novas movimentações de queda. Não vejo compras ainda aí no ativo. Indo para a VEG, VEG fez um movimento recente muito forte, um ativo que entrou notícia, o resultado surpreendeu um pouco, também teve notícias especulativas aí sobre a empresa. Nos últimos dias aqui, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? A empresa subiu 18%, então natural esse movimento de retorno, natural esse movimento de fadiga diante de uma região de resistência tão forte, que é praticamente seu topo histórico. O topo histórico dela está ali bem próximo da região dos R$45, ela está trabalhando aqui nos 42, que digamos assim, o segundo topo mais difícil de ser rompido do ativo. Depois de uma alta de 18%, é natural, por uma questão de descanso, que o ativo não consiga romper de uma vez. Então aqui a gente tem que esperar ver se o ativo vai ter força para, quem sabe, fazer uma movimentaçãozinha ali, apesar de estar em lateralidade, eu não gosto tanto de retração nesse momento, mas bem possivelmente o ativo deve procurar algumas regiões aqui de suporte, por exemplo, a região dos 39, 50, para tentar voltar a subir. Se o ativo perder os 38, aí a gente tem realmente uma caracterização de lateralização para o ativo voltar para as mínimas aqui. Mas pelos resultados de VEG, que inclusive melhorou a questão de margem operacional, eu acredito que o mercado tente levar a VEG um pouco mais para cima nos próximos dias. Lembrando que VEG tem se mostrado ultimamente como uma ação um pouco mais defensiva. Então, nos momentos que o mercado acelera com demanda China, etc., o setor de minério, por exemplo, carrega muito mais o mercado do que VEG. Perfeito. E Zatakaki? Poderia dar uma olhada no papel de Vale? Pois não. Vale. Excelente pedida. Vamos lá. A gente tem Vale um rompimento de LTB, né, muito bem colocado, muito forte. Agora ele tem essa média de tendência para passar e essa região dos 74,50, que é uma região de resistência bastante forte. Tá? Colocando a tela aqui de volta, que eu acabei tirando, e uma vez rompida essa regiãozinha aqui de Vale, eu vejo com muito bons olhos a continuidade de alta. É uma empresa que, para mim, está num valuation muito interessante, sou comprador, coloquei no começo da carteira desse mês, a ação está subindo aqui uns 12% no mês, e com isso a gente acredita na movimentação de alta e rompimento. É claro que depende de fatores de demanda China, se a China desacelerar, tiver problemas, inflação alta, e o pacote de incentivos não for como se espera, é claro que Vale vai sentir bastante, pode voltar para um movimento de queda um pouco mais forte. Lembrando para os compradores e entusiastas de Vale, a compra de gap de alta nunca se mostrou uma boa alternativa em Vale, tá? Então, geralmente quando o Vale faz um gap de alta, a maioria dos próximos 3 candles dela te dá uma chance de compra melhor do que o fechamento do candle o qual houve gap. Ou seja, não acredito na compra de Vale para a data de hoje, até porque é um mercado que já está fechado também, mas nos próximos dias acredito que seja uma boa compra para uma retomada. Quem sabe a gente consiga comprar ela perto dessa LTA aqui, para a gente tentar pegar um rompimento um pouco mais sólido aí. Perfeito. E deixa eu dar uma olhada aqui só, outra ação que está deixando muita gente assim interessada, que é a ação da Via. Hoje está subindo forte junto com a Magalu. A Via sobe 1,95, a Magalu 1,99. O que você está achando dessas duas ações? Boa, quando a gente fala de Via Varejo e Magazine Luiza, a gente tem sempre uma olhada no ICON, que é o índice de consumo. O índice de consumo, ele tem mostrado resiliência, né? Ele está trabalhando acima daquela média de tendência que eu costumo falar sempre, que em alguns momentos aqui tentou romper e não conseguiu, dessa vez fez o rompimento e está segurando acima dela.
Então, nesse momento, acredito que para compras nesses setores, eu não sou comprador do setor, por não acreditar tanto nas empresas que mexem ali com margens tão pressionadas por longo prazo, mas uma vez que romper essa região no índice de consumo, essas empresas desse setor tendem a acelerar um pouco mais. Indo antes de te responder em Magazine Luiza, a gente viu uma movimentação cíclica de tentativa de aceleração, falha e retorno. E Via foi a mesma coisa, o ativo abriu com movimentação, tentou acelerar e retornou. Ou seja, foi uma movimentação setorial de tentativa de repique que teve como balizador primário a questão do índice de consumo, acelerando e desacelerando no começo do dia, devido às boas notícias que tivemos às 9 horas da manhã, que acabou não se sustentando durante o dia. E com isso, Via e Vale fizeram as mesmas movimentações ocasionadas por gap de alta, tentativa de aceleração e falha de continuidade. Via tem algumas notícias especulativas aí um pouco negativas quanto aos seus resultados. Eu prefiro ficar de fora quando tem muito ruído no papel, acho que é um pouco perigoso a gente ficar tanto para um lado quanto para o outro. Perfeito. Isa, tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode liberar o nosso analista técnico. Queria que você desse uma olhada em Petrobras. Boa. Excelente pedida também. Petrobras, ela retoma a movimentação de alta, né? Estava, entre aspas, devendo um pouco essa movimentação e fazendo uma análise comparativa entre Prio e Petro, que muitas pessoas ali não viram fazendo, que é bem interessante. Se a gente pegar Petro e fazer uma indexação do gráfico de Petro com Prio, a gente vai ver que logo no segundo semestre de 2022, que foi no ano passado, a gente teve uma desvalorização de Petro perante Prio. Então a gente vê que deu uma corrida desde aqui de cima até aqui embaixo, ou seja, quando esse gráfico indexado Petro e Prio está caindo, significa que Petro está desvalorizando perante Prio. Então a gente vê que é realmente uma desaceleração muito forte diante do valuation do ativo. Isso aqui se deu devido à questão das eleições, né? Quando se precificou ali o Haddad como ministro da Economia, precificou-se que haveriam atitudes muito ligadas a uma questão de esquerda. Daí precificou-se retirada da parte estatal, precificando de forma negativa esse ponto. Todavia, depois que depois que o governo assumiu, a gente viu que tratou-se, na verdade, de mais um governo que negocia com o centro ali, que não foi um governo muito enviesado para o lado esquerdo. Então, o que aconteceu com o Petrobras? Voltou lá para cima, porque não teve tantas influências. Então, com isso, tirando aqui a indexação dos dois, a gente vê Petro, no começo do ano, valorizando muito mais do que Prio, e nesse momento, se a gente for olhar Petro no mês, a gente vê que Petro está subindo 4,88, frente Prio, que nesse mês já sobe 21. Prio é a ação que eu tenho atualmente em carteira, por uma questão de ficar mais defensivo quanto ao governo, e Petro vem seguindo bem essa movimentação de Prio para o mês, e parece sim querer continuar sua movimentação de alta e novas acelerações de compra. Não tem nada que impeça compras em Petro, mas acho que a melhor compra possível de retomada, que já é uma compra atrasada, né? A compra ideal são as compras de rompimento das linhas azuis. Uma vez que a gente pega aqui compra de continuidade de média, a gente já tem ali 5% do ativo andando. A melhor compra seria rompimento aqui perto dos 29. Quem tem posição no ativo mantém, quem não tem não faça nada. Para mim, alvo do ativo perto dos 35 ou 34. Para mim, Petro sobe. Perfeito. Então, muito obrigado ao João Lucas Tonello, analista da Ben of Research, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Foi um prazer, João. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos, ouvintes aí. Muito obrigado. Até mais. Gente, notícia que acabou de chegar nesse momento aqui na redação. O Wells Fargo anunciou uma compra de ações de 30 bilhões de dólares e, obviamente, as ações estão subindo nesse momento, ações do banco americano Wells Fargo. E vamos para o gráfico do dia rapidamente, que nosso tempo está se esgotando. Então, vamos ver o gráfico desta terça-feira, as cidades mais caras do mundo. Cidades mais caras do mundo, um ranking publicado pelo The Economist. A Economist Intelligence Unit publicou então seu índice mundial de custo de vida 2022. Nesta edição, Nova York e Singapura lideram o ranking como as cidades mais caras do mundo. Singapura e Nova York 100 pontos, seguidas por Los Angeles 98 e Hong Kong também 98. Em seguida tem Zurique, aliás, Tel Aviv 99. Tel Aviv é mais cara do que Hong Kong e Los Angeles. Zurique 94, Geneva 91, ambas na Suíça. E depois vem São Francisco, Copenhague,
Paris e Sydney. Então, essas são as cidades mais caras do mundo. A índice compara os preços de 200 produtos e serviços no cotidiano, como alimentação, vestuário, aluguel e transporte. 172 cidades ao redor do mundo. Então, essa é o ranking da Economist Intelligence Unit esse é o gráfico do dia. Nós vemos então amanhã com mais um gráfico para entender melhor o mundo. 5 horas e 55 minutos nesse momento, aftermarket terminando com o Ibovespa, então, que fecha aos 0,55% de alta, 122.007 pontos, Zetec sobe 6,21%, Companhia Siderúrgica Nacional 5,20% e Melius 4,20% de alta. Por outro lado, vamos ver como é que estão as ações que mais caíram. Hoje tivemos a Gol, que foi a pior ação do dia, perdeu 3,06%, Minerva 2,71% e PetroRio 2,62%, com um dólar que voltou a subir 0,38%, R$ 4,75. Isataka, aqui bolsas lá fora no aftermarket e a gente pode encerrar o nosso closing. O SP 500 fechou com alta de 0,29%, o Nasdaq com 0,61% de alta e Dow Jones com 0,08%. O dólar comercial fechou com alta de 0,36% aos R$ 4,75 e euro fechou com alta de 0,26% aos R$ 5,25. É isso aí, Isa. Muito obrigado, como sempre, pela presença, compartilhando a bancada junto com você, como todos os dias. E nós vemos amanhã, sempre aqui, 4 da tarde, com mais um closing na BMC. Siga a nossa programação e muito obrigado mais uma vez pela atenção. Uma ótima tarde e até amanhã.